A primeira questão e a segunda questão dessa prova é relacionado à nomenclatura de compostos inorgânicos, tá bom? Então, nesse caso aqui, basicamente, o que vocês teriam que fazer era seguir um modelo. Então, veja que aqui apresentou o cátion, no caso o magnésio, o ânion, nesse caso o cloreto. A substância só era fazer a regrinha do X e colocar a fórmula mínima, nesse caso o cloreto de magnésio, e também aqui está o nome. Então vamos lá, foram dados os cátions, os ânions, teriam que dar a fórmula mínima e os nomes. O primeiro aqui então, fosfato de amônio, ficar esperto com a presença do parênteses. O segundo é o nitrato de prata. O terceiro é o ácido sulfuroso. Não é ácido sulfúrico, é sulfuroso, porque observe que não é o SO4, 2-, né? É o SO3, 2-. Portanto, é o ácido sulfuroso. Se fosse ácido sulfúrico, seria H2SO4. O próximo aí, então, é o Pb2+, o H-, que dá o hidróxido de chumbo 2. Né? O Pb é o chumbo e vocês precisam dizer qual é o NOx, visto que o NOx do chumbo varia, tá certo? E por último, é uma questão que é uma letra que eu vou anular, é um item que eu vou anular, porque eu coloquei a carga do silício errado, na verdade eu esqueci de digitar o 4. Tá certo? Então era para ficar Si4+, O2- para ficar SO2, o que daria dióxido de silício. Mas como eu não coloquei, eu vou anular essa questão e vamos à segunda. A segunda, então, seria o oposto. Vocês têm o nome da substância e teriam que dizer a fórmula mínima e quem é o cátion, quem é o ânion. O primeiro aqui é o fosfeto de alumínio, que no caso é o AlP. Então, cátion Al3+, ânion fósforo 3-. Observe que não é o fosfato, é o fosfeto de alumínio, tá bom? Não tem aí o oxigênio. O próximo é o ácido hipocloroso, que é o HClO. Tá bom? Então, só revisando, HClO4 é o perclórico, HClO3 é o clórico, HClO2 é o cloroso e HClO é o hipocloroso. O próximo é hidróxido ferroso. Se é ferroso, é porque é o menonox do ferro, que nesse caso é o 2+, por isso que vai ficar FeOH2 e os íons Fe2+ e OH-. O óxido de magnésio, então, é MgO, que vai ficar Mg2+ e O2-. E por último, o ácido brômico. Observe que não é bromídrico, é brômico, por isso que é HBrO3. Se fosse o bromídrico, seria só HBr. A questão 3 é uma questão de balanceamento. E aí, quem utilizasse aquelas estratégias do balanceamento pelo método das tentativas e erros, conseguiria fazer com certa tranquilidade. Com exceção da questão D, né, que não seria muito tranquila, porque aqui, pela regrinha, a gente dá número 1, a substância que tem maior quantidade de átomos. Nesse caso daqui, teríamos um empate entre o Na2SO4 e o H2SO4. E aí, quem colocasse 1 no lugar do H2SO4, ao invés do Na2SO4, teria que tentar várias vezes até dar certo, tá bom? Nesse caso específico daí, o ideal era usar a estratégia de colocar no Na2SO4. Tá bom? Por quê, professor? Porque eu sempre deixo substâncias que têm hidrogênio por último, tá bom? Ou penúltimo. Então, eu daria preferência pelo Na2SO4. Mas as outras conseguiria também do mesmo jeito. Outra observação aqui é que pode haver erros, nesse caso aqui, por exemplo, onde você tem hidrogênios separados, tá vendo? Ó? Que não é a forma condensada da fórmula. Então aqui teria que somar 3 com 2, 5, mais um 6. Tá bom? Então, para ficar esperto nisso. A questão 4 é a primeira questão de cálculo estequiométrico propriamente dita, que diz o seguinte: o ácido acetil salicílico, né, que é o AAS, botei só AS aí, mas é AAS, sofre reação direta com o NaOH na proporção molar de 1:1. Assim, qual o volume em mililitros de uma solução de NaOH 0,01 mol por litro conteria quantidade de NaOH suficiente para reagir completamente com 1 grama de ácido acetil salicílico? Então, só é seguir aquelas regrinhas de sempre, né? O primeiro passo seria conhecer a reação. Nesse caso não precisa, porque eu já digo que a reação acontece na proporção molar de 1:1. Então, aquela primeira e segunda etapa já não precisa utilizar. Já vamos para a terceira, que é fazer a relação molar entre as substâncias
conhecidas. Então, nesse caso daí, um mol de AS reage com um mol de NaOH. Então, qual é a massa molar? Eu quero trabalhar em grama com AS, né? Visto que aqui o dado da questão foi dado em grama também. Então, para isso a gente usa a massa molar. A massa molar do AS é de 180 gramas por mol. Professor, como é que eu sei isso? Só era ter pesquisado no Google, né? Vocês tinham autorização para isso. O que vocês não podiam era consultar o coleguinha, né? 180 gramas de AS, então, vou deixar NaOH em mol mesmo. Por quê? Porque a solução está em mol por litro. Então, 180 gramas de AS precisa de 1 mol de NaOH para reagir. No caso, 1 grama de AS, que foi o que foi dado na questão, precisaria de quanto de NaOH para reagir? X. Faz a conta e vai achar 0,00556 mols de NaOH. Tá ok? Mas a pergunta não é essa. A pergunta é qual é o volume da solução que é necessário. Gente, uma solução NaOH 0,01 mol por litro significa dizer que tem 0,01 mol do NaOH em cada 1000 ml da solução, porque 1 litro em 1000 ml equivale. Então 0,00556 mols de NaOH estaria em quantos ml? X. Faz as continhas aí, então chega em 556 ml da solução. Tá bom? Essa é a resposta. Questão 5. O ácido acético é um insumo químico importantíssimo nas ciências farmacêuticas, pois é um reagente muito volátil, muito versátil, sendo empregado como insumo na síntese de fármacos, na produção de medicamentos e alimentos e etc. Este ácido pode ser produzido por algumas vias sintéticas e biosintéticas. Num dos processos de produção de ácido acético, borbulha-se oxigênio no acetaldeído a 60 graus centígrados na presença de acetato de manganês como um catalisador. Tá aí a reação. Ela precisaria ser balanceada. Já balanceei aí, dá 2 acetaldeído com oxigênio e 2 ácidos acéticos. Tá ok? Professor, como é que eu vou saber o que é acetaldeído e ácido acético? Simples, você vai interpretar a reação. Ele diz ali que foi posto para reagir acetaldeído com oxigênio. Então, logo, ele tem que estar nos reagentes. Né, gente? Tá aqui, oxigênio e acetaldeído. E o produto, obviamente, é o ácido acético, porque isso aqui é uma reação de produção. A questão diz isso também. Então, vamos ao que a questão quer. No ensaio de laboratório, opera-se no vaso de reação com 16 gramas de acetaldeído e 16 gramas de oxigênio gasoso. Então, observe que a gente tem aí dados de 2 reagentes. Portanto, isso é uma questão do tipo reagente em excesso e reagente limitante. A gente tem que determinar que é um limitante. Como é que a gente faz isso então? Antes de fazer isso, vamos ver o que a questão quer, né? Considerando os dados expostos, responda quantos gramas de ácido acético são obtidos nesta reação, admitindo-se um rendimento 100%. Pois bem, é clássico, né? Então vai testar o acetaldeído e vai testar o oxigênio, tá certo? Então vejam que 2 mols de acetaldeído estão para 2 mols de ácido acético. Aqui a reação mostra que é 2 para 2. Então a massa molar do acetaldeído é de 44 gramas por mol e do ácido acético 60 gramas por mol. Faça substituições e conserve os coeficientes estequiométricos. Introduzo o valor dado na questão, que foi 16 gramas de acetaldeído, faço a continha e chego ao cálculo então de 21,8 gramas de ácido acético, se forem utilizados os 16 gramas de acetaldeído. Fazendo o mesmo raciocínio para o oxigênio, chegamos ao cálculo de 60 gramas de ácido acético. Então, observe que se usar os 16 gramas de oxigênio, obteríamos 60 gramas de ácido acético. Se utilizar como referência os 16 gramas de acetaldeído, chegaríamos a 21,8 gramas de ácido acético. Então, a regrinha é clara. Aquele que gerar menor quantidade de produto será, portanto, o reagente limitante. Então, logo, a resposta da letra A tem que ser os 21,8 gramas de ácido acético, visto que o acetaldeído é o reagente limitante. Sabendo disso, a gente já consegue fazer a letra B. Qual a massa do reagente em excesso que restou no final da reação? Gente, se o acetaldeído é o reagente limitante, o oxigênio é o excesso. Como é que eu faço a conta agora de quanto restou? Para saber quanto resta, só é descobrir o quanto reage. E aí, por diferença, você sabe o quanto resta, como se fosse o troco de uma compra, né? Então, nesse caso daqui, a gente vai confrontar o reagente limitante, tá bom? Que é o acetaldeído, com a substância que lhe interessa, que é o oxigênio. A reação diz que a reação ocorre de 2 mols de acetaldeído para 1 mol de oxigênio, transformam para a massa, coloca os 16 gramas de acetaldeído, que foi o valor dado na questão,
faço a conta e chego à conclusão que foram consumidos 5,8 gramas de oxigênio. Então, os 16 gramas de acetaldeído consumiram 5,8 gramas de oxigênio. Pois bem, se no início foi posto para reagir 16 gramas de oxigênio e foram consumidos apenas 5,8 gramas, logo, a gente pode dizer que por diferença vão restar 10,2 gramas de oxigênio. Resposta da letra B. A questão 6. O ibuprofeno é um dos fármacos mais extensivamente empregados para o alívio de dores e de febre. Uma das apresentações do ibuprofeno é na forma farmacêutica de suspensão oral na concentração de 20 mg por ml. No ensaio de doseamento do ibuprofeno, no medicamento similar ao da imagem, foram necessários 25 ml de uma solução padronizada de NaOH 0,5 mols por litro para neutralizar 100 ml de medicamento submetido ao teste. Segundo a Farmacopeia Brasileira, sexta edição, o teor de ibuprofeno em suspensões orais deve estar entre 90% e 110% da quantidade declarada na embalagem. Baseado nos dados apresentados, determine se o exemplar testado tem teor adequado. Justifique sua resposta determinando o teor real do fármaco no medicamento em questão. Então, gente, para eu descobrir o teor real, eu preciso saber o quanto dele reagiu com NaOH. E para saber o quanto do ibuprofeno reagiu com NaOH, eu preciso simplesmente fazer a proporção. Eu descobri quantos mols de NaOH tinham naquele volume de solução. Então, veja que o NaOH, a questão diz que está na concentração de 0,5 mol por litro. Tá bom? Aqui eu coloquei 0,1, mas aqui eu coloquei certo. Ó. Tá bom? Não é 0,1, é 0,5. Né? Então, 0,5 mols por litro quer dizer que tem 0,5 mols de NaOH para 100 ml, para 1000 ml de solução. No caso, só foram necessários 25 ml da solução de NaOH. Isso significa dizer, então, que ali dentro tem quanto de NaOH, faz a continha, vai chegar em 0,0125 mols de NaOH. Gente, vocês já sabem de outros carnavais, também dá para descobrir facilmente na internet, que 1 mol de NaOH, ou a reação entre ibuprofeno e NaOH é de 1 para 1. Certo? Visto isso, se existiam 0,0125 mols de NaOH, é porque também no meio lá tinha 0,0125 mols de ibuprofeno. E aí, para saber o teor, a gente tem que transformar mol para massa, tudo bem? Por quê, professor? Porque o dado aqui está em massa, ó, tá bom? Então, como é que a gente transforma para massa? Usando a massa molar. A massa molar do ibuprofeno então, é de 206 gramas por mol. Significa dizer que 1 mol de ibuprofeno tem 206 gramas. Logo, 0,0125 mols de ibuprofeno equivalerá a quantos gramas? X. Então, X é igual a 2,575 gramas de ibuprofeno. Aí a pergunta agora é, sim, esse valor percentual é relativo a quê agora? Então, se eu quero saber o teor, é comparado, esses 90% a 110% é comparado à quantidade declarada. Então, eu tenho que descobrir quem é o 100%. Como é que eu descubro quem é o 100%? Levando em consideração a concentração do medicamento, que no caso aqui é de 20 mg por ml, e o volume que foi posto dele para reagir. Vejam aqui que foi 100 ml. Então, a suspensão, como é de 20 mg por ml, significa dizer que são 20 mg em 1 ml do medicamento. Em 100 ml do medicamento, então, vão ter quantos miligramas? X. X, portanto, será igual a 2.000 mg, o que equivale a 2 gramas. Esse é o valor teórico, então isso equivale a 100%. Só que a gente não achou 2, a gente achou 2,575 gramas. Isso equivale a quantos por cento? X. Fazendo o cálculo, vocês vão chegar a 129%. Logo, o teor não está adequado. Está bem acima, na verdade, visto que o limite máximo é de 110%, não é? Essa é a resposta da questão. Questão 7. A benzocaína pertence a uma classe de compostos que possuem propriedades anestésicas. Este fármaco pode ser utilizado como um dos ingredientes na preparação de loções e pomadas no tratamento de queimaduras solares. A seguir está apresentada a reação de síntese de benzocaína a partir do ácido paraminobenzoico. Coloquei a reação, tudo 1 para 1, e aí pergunto o seguinte, e digo o seguinte na questão. Em recipiente adequado, foram postos para reagir 28 gramas do ácido paraminobenzoico com quantidade suficiente de etanol. Ao final de todo o processo, foram obtidos 28 gramas de benzocaína. Qual o rendimento da reação? Então vejam só, para eu saber o rendimento da reação, primeiro eu determino qual é o valor
que seria para 100%, e depois faço a correção pelo valor dado na questão. Tudo bem? Aqui, o que acontece algumas vezes é o aluno se distrair e, como tem o dado de duas substâncias, achar que isso é uma reação do tipo reagente em excesso e reagente limitante. Mas não é o caso, gente. Aqui é dado a massa, né, de um dos reagentes, mas é dada a massa do produto também, né, a massa do produto real. Então aqui é rendimento de reação. Então, mais uma vez, observa a reação, veja que ela acontece na proporção de 1 para 1. Como quero trabalhar em massa, substituo os valores pela massa molar. A massa molar do ácido paraminobenzoico é de 137 gramas por mol e a da benzocaína 165 gramas por mol. Os 28, então, de ácido paraminobenzoico, que a questão perguntou aqui, deu aqui, daria quantos gramas de benzocaína na teoria? Daria 33,7 gramas de benzocaína. Se isso é o teórico, esse é o 100%. Na prática, seria X%, visto que a própria questão diz que só achou 28 gramas de benzocaína. Fazendo a continha, isso vai dar 83%. Portanto, o rendimento da reação é de 83%. Questão 8. O ácido cítrico é um acidulante muito importante na produção de medicamentos e alimentos. Uma amostra de 30 gramas contendo este ácido reagiu completamente com 18 gramas de NaOH, de acordo com a reação abaixo. Então, o importante aqui era vocês observarem com calma que a proporção aqui é de 1 mol de ácido cítrico para 3 mols de NaOH. Tá bom? Determine o teor de pureza do ácido cítrico na amostra testada. Então, para eu determinar a pureza, tá bom? Eu tenho que determinar quanto de fato tinha de ácido cítrico ali. Como é que a gente faz isso? Mais uma vez, 1 mol de ácido cítrico está para 3 mols de NaOH. Quero trabalhar com massa com os dois porque os dados foram dados em massa. A massa molar do ácido cítrico é de 192 gramas por mol, a do NaOH é de 40 gramas por mol. Substituo, então, lembrando de manter o coeficiente estequiométrico. Faço a continha, empregando os 18 gramas de NaOH, que a questão diz que usou para reagir. Isso aí equivaleria a 28,8 gramas de ácido cítrico. Veja que a amostra tinha 30 gramas. Então, a amostra, o peso total da amostra é de 30 gramas. Na verdade, a massa total da amostra é de 30 gramas. Isso equivale a 100%. Mas a gente achou ali dentro, de fato, só 28,8 gramas de ácido cítrico. Então, isso dá quantos por cento da amostra? X. X vai ser igual a 96%. Tá bom? Então, essa é a pureza. Agora a última questão, questão 9. O cálcio exerce duas funções fisiológicas essenciais: transmitir mensagens no interior das células e conferir dureza e resistência às estruturas ósseas. Como sua eliminação pela urina, fezes e suor é inevitável, a ingestão de quantidades insuficientes por períodos prolongados pode afetar diversos processos biológicos. Para mulheres de 19 a 50 anos e homens de 19 a 70 anos, a dose diária recomendada é de 1.000 mg de cálcio por dia. Mulheres com mais de 50 anos e homens acima de 70 requerem 1.200 mg de cálcio por dia. Um dos princípios ativos empregados nos suplementos de cálcio é o carbonato de cálcio. No meio ácido do estômago, o carbonato de cálcio libera os íons cálcio, ou cálcio elementar, como tem em alguma literatura, de acordo com a reação a seguir. Então, observe aqui que está o carbonato de cálcio liberando o cálcio. Então, cada 1 mol de carbonato de cálcio libera 1 mol de cálcio. Observe que apenas o cálcio, que é o Ca2+, é o que realmente interessa. O carbonato é apenas um provedor deste íon cálcio, tá bom? Ao lado está um medicamento disponível comercialmente para suplementação de cálcio, que tem como princípio ativo 620 mg de carbonato de cálcio por comprimido. Quantos comprimidos uma mulher de 60 anos deveria ingerir diariamente para prover a quantidade diária de cálcio recomendada no texto? Em base sua resposta com os devidos cálculos. Então o que a gente tem que fazer é o seguinte, gente, ó. Olhando para a reação, nós vimos que 1 mol de carbonato de cálcio libera 1 mol de cálcio. A massa molar do carbonato de cálcio é de 100 gramas por mol. Então substituo aqui. A massa do cálcio, a massa atômica do cálcio é de 40 gramas por mol. Então também substituo. No caso aqui, cada comprimido, gente, tem 625 miligramas, tá bom? Só que eu não posso usar grama e miligrama, né? Eu preciso usar grama e grama. Transformando 625 miligramas para grama vai dar 0,625 gramas.
Então 625 gramas de carbonato de cálcio daria quanto de cálcio efetivamente? Faz a continha, vocês vão chegar ao cálculo de 0,25 gramas de íons cálcio. Só que veja que isso está em um comprimido. Uma mulher de 60 anos, pelo texto, precisa tomar pelo menos 1.200 mg de cálcio por dia, o que equivale a 1,2 gramas de cálcio. E isso estaria em quantos comprimidos? X. Faz os cálculozinhos e acha 4,8 comprimidos. Olha, na prática, não dá para a pessoa tomar 4,8 comprimidos. Não é? A pessoa teria que tomar 4, ainda dividir o outro comprimido em 5 partes, não é isso? E pegar 4. É muito difícil de fazer isso corretamente. Então, logo, a mulher deveria ingerir 5 comprimidos, tá bom? Agora, quem colocar 4,8, eu também não vou cortar não, mas fiquem espertos esses detalhes que é bem lógico, né? Não tem como tomar 4,8 comprimidos, tá bom?